Marco Civil da Internet foi sancionado com o mesmo texto aprovado no Senado. Depois de 3 anos de discussão, o Brasil estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para os internautas e provedores na rede mundial de computadores. O projeto do Marco Civil aprovado no Senado não trouxe modificações em relação ao texto da Câmara dos Deputados. Qualquer alteração atrasaria a sanção presidencial. Considerado um dos pontos mais importantes, a neutralidade de rede determina que os provedores de internet não podem cobrar valores diferentes de acordo com o uso, como, por exemplo, pacotes mais baratos para acessar apenas sites e mais caros para baixar vídeos. Para garantir a privacidade, os provedores são obrigados a apagar os dados pessoais, como nome, e-mail e senhas, e também de navegação, que são as páginas acessadas depois do cancelamento de uma conta. Caso haja uma investigação, essas informações podem ser armazenadas por até 6 meses. Os dados de acesso não podem ser usados ou compartilhados com empresas para a criação de banco de dados ou fazer propagandas direcionadas sem autorização do cliente. Ficam armazenados por 1 ano em ambiente seguro a data e a hora de início e término de uma conexão e o computador e o local utilizados. Para garantir a liberdade de expressão, os provedores de internet não podem ser responsabilizados por conteúdo postado por terceiros. Além disso, eles só são obrigados a tirar um conteúdo do ar se houver uma decisão judicial que determine a remoção. O único caso em que o conteúdo pode ser retirado da rede sem ordem judicial é o de pornografia. A vítima que tiver uma foto ou um vídeo íntimo publicado pode pedir diretamente ao provedor que remova a postagem. Se a empresa não cumprir o pedido, ela pode ser processada por violação da intimidade. Após a aprovação no Senado, um decreto presidencial vai regulamentar 2 pontos: as exceções da neutralidade de rede e também quais provedores vão ser obrigados a guardar os dados dos usuários. Para construir essa regulamentação, a presidenta Dilma Rousseff vai ter que consultar a Anatel e o Comitê Gestor da Internet. E a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil da Internet e participou em São Paulo do NET Mundial, um encontro que debate o futuro da rede de computadores. A presidenta abriu a conferência em São Paulo, onde sancionou o Marco Civil da Internet. Ela falou sobre a importância da aprovação do Marco Civil e que é necessária uma discussão sobre segurança na rede na Organização das Nações Unidas, a ONU. Para que a governança global da internet seja efetivamente democrática, são necessários mecanismos que permitam maior participação dos países em desenvolvimento, em todos os setores. Temas do interesse desses países, os grandes usuários da internet, como a ampliação da conectividade, a acessibilidade e o respeito à diversidade, devem ser centrais na agenda internacional. A conferência reúne representantes de mais de 80 países, sociedade civil e empresas de todo o mundo. Entre os participantes estavam o secretário-geral da ONU, Vu Hongbo, e Tim Berners-Lee, um dos criadores da rede mundial de computadores. Durante 2 dias, a conferência internacional vai discutir princípios para uma governança na internet. Ao final do encontro, um documento vai ser elaborado. Nele, devem estar princípios como o respeito aos direitos humanos, a liberdade de expressão e a privacidade. Mas outros princípios também estão em pauta, como a segurança na rede e a diversidade cultural. A ideia é elaborar um documento inicial que trace um caminho para futuras discussões. Nós podemos perfeitamente conviver com um modelo onde o setor governamental seja minoritário dentro dessas instâncias. A proposta da conferência surgiu a partir de um discurso da presidenta Dilma na Assembleia Geral da ONU, no fim do ano passado, após as denúncias de que Brasil e Alemanha foram alvo de espionagem internacional. O grande parceiro são os movimentos que não aceitam um único país coordenando a internet. Não precisa nem dizer qual é esse país, é os Estados Unidos, que até hoje tem um convênio, um acordo com o Departamento de Comércio americano que
tem a última palavra sobre a raiz da internet. Esse exemplo brasileiro, um arcabouço legal para as questões online, é um exemplo para o resto do mundo. E a tecnologia tem atravessado fronteiras e grades. O que antes era arquivado em grandes estantes cheias de papéis e demorava 6 meses para se resolver, hoje os processos penais estão num software que gerencia e administra cada caso, o que leva cerca de 2 semanas. A demora na tramitação dos processos judiciais acaba abarrotando as prisões com presos provisórios. Ao todo, são 215 mil pessoas nessa situação, o que corresponde a 38% da população que está atrás das grades, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Pessoas que são presas em flagrante, principalmente, às vezes, prisão preventiva, mas principalmente a prisão em flagrante, e que elas acabam ficando na cadeia. Não fui julgado, estou esperando, aguardando a audiência, para mim não fui julgado. E se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que eu vou sair daqui, chega a minha audiência, eu vou sair, estou tranquilo. Depois da condenação, as varas de execuções penais passam a ser responsáveis pelos presos. E nelas, a demora na tramitação dos processos aumenta o tempo atrás das grades. A primeira vara de execuções penais de Pernambuco acumula 15 mil processos nas estantes. O quantitativo excessivo de presos por cela e dentro de um pavilhão ou dentro de uma unidade prisional acarreta a própria quebra da estrutura do sistema, quer com relação aos agentes penitenciários que deveriam tomar conta daquela unidade, vulnera a segurança, vulnera a estrutura hidráulica, a estrutura de saneamento que eventualmente a instituição tenha. O Conselho Nacional de Justiça tem feito mutirões carcerários em todo o país para agilizar os processos daqueles que podem ter a pena reduzida. O estado do Paraná conseguiu bons resultados com essa ação e com o uso da tecnologia, que acabou com as pilhas de processos. No início de 2011, ainda se pegava o processo de execução penal e era levado para um arquivo e ficava ali aguardando até que um advogado, seja particular ou do Estado, fizesse o requerimento do benefício e aí, a partir dali, se iniciava o trâmite burocrático, com juntada de documentos e com a vista ao Ministério Público e à Defesa. Hoje, um sistema informa as datas de cada processo. Quando o preso tem direito a um benefício, o juiz recebe um aviso na tela do computador. O prazo para análise caiu de 6 meses para cerca de 2 semanas. As medidas resultaram em mais de 6 mil alvarás de soltura. Nossa preocupação é realizar o mais rápido possível os direitos dos apenados. Mas com isso, evidentemente, há uma movimentação no sistema muito maior. Aquelas pessoas ficam menos dias detidas. Então, quando ela cumpre o requisito temporal, ela já pode fazer jus ao benefício. E isso acaba, evidentemente, criando mais vagas. Ao mesmo tempo, o governo tenta esvaziar as carceragens em delegacias, o que já ocorreu no 12º Distrito Policial, que chegou a ter 180 homens num espaço para 16. Vazias, as 4 celas permitem ver a precária situação em que viviam os detidos. Meses depois, o cheiro por aqui ainda é difícil de suportar. A falta de defensores públicos é outro problema grave do país. Muitos presos provisórios ou condenados ficam com os processos parados por falta de advogado. Na penitenciária feminina de Teresina, no Piauí, os bilhetes que a diretora recebe das detentas trazem quase sempre o mesmo pedido: ajuda para movimentar os processos. Estou aguardando ainda o julgamento. Foi 2 vezes marcada a audiência e foi desmarcada. Você conhece quem vai te defender? Não conheço, porque minha comarca não é daqui, é de Luiz Correia. E eu vim pra cá porque lá na cadeia de lá não tinha privacidade para manter uma mulher grávida. Aí me mandaram pra cá para pagar castigo também. E aí, então, quando você tiver audiência, você não vai ter conversado ainda com o seu defensor? Eu não conheço ele, nunca falei com ele. A Associação Nacional dos Defensores Públicos considera que, para prestar um bom serviço, seria necessário ter ao menos um defensor para cada grupo de 10 mil pessoas, com até 3 salários mínimos. No Brasil, os únicos estados que não apresentam déficit de defensores são Distrito Federal e Roraima. Os estados com maior falta de defensores são São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. E em quase 2 mil comarcas do país,
não há defensoria pública. Fortalecer as defensorias públicas, especialmente as estaduais, já que a imensa maioria de presos está nos estabelecimentos penais, nos sistemas penitenciários estaduais, significa você produzir mais segurança à população, na medida em que você consegue ter um sistema que respeita mais a lei, respeita mais a Constituição. O que é que a sociedade espera de jogar um ser humano ou um criminoso, uma pessoa que cometeu um crime, às vezes um crime isolado, joga dentro do sistema carcerário? O que é que ela espera colher depois dele cumprir a pena dele? Um cidadão com condições de ressocialização, apto e capacitado para exercício do trabalho, para exercício de sua inserção na sociedade? Se é isso que a sociedade espera, possivelmente não será isso que ela vai ter nas condições atuais. O baterista Mickey Hart está ajudando neurocientistas na Califórnia a explorar a relação entre o ritmo e o cérebro. Hart é parte de uma experiência de realidade virtual para ver se o ritmo pode ser usado como uma forma de terapia para pessoas com problemas cognitivos. O baterista Mickey Hart usa uma bateria elétrica para navegar por um mundo virtual. A cada batida, os sensores conectados ao corpo dele coletam dados e passam para uma central de controle. O movimento dos olhos, o batimento cardíaco, a temperatura da pele e a atividade cerebral, todos esses itens são gravados e usados para gerar uma imagem em tempo real. O primeiro cérebro virtual já criado combina neurociência, realidade virtual e conceitos de jogos. Ele é a base de um experimento ambicioso liderado pelo neurocientista Adam Gasley, da Universidade da Califórnia. Nós juntamos esses 3 mundos diferentes e usamos eles para criar o visualizador de atividade cerebral mais poderoso que já existiu, diz ele. E com esse aparelho, Gasley e Mickey Hart acreditam que podem desenvolver tratamentos para distúrbios neurológicos usando a música. Hart garante que presenciou o poder curador do ritmo em primeira mão. Minha avó não conseguia falar há anos, ela tem Alzheimer. Eu toquei bateria para ela uma vez, apenas algo suave, e ela disse meu nome. Isso há muitos anos, nos anos 70, e desde aquela época eu percebi que existe poder no ritmo. E esse experimento é sobre isso. Que poder é esse e como nós podemos usá-lo? Eu quero saber como ele funciona, garante Mickey. E é exatamente isso que Adam Gasley e sua equipe pretendem fazer. Ele explica que o ritmo pode funcionar como uma droga. Enquanto Mickey toca, o cérebro dele é analisado. No futuro, o cientista diz que o experimento pode remoldar e religar circuitos cerebrais danificados. O neurocientista explica que quando o tempo do compasso está errado, o processamento das informações não acontece no mesmo nível, e isso afeta como as pessoas interagem com o mundo. Segundo ele, se o cérebro puder ser treinado para se ajustar melhor ao tempo, ou seja, ser mais ritmado, o cérebro funciona melhor e isso se transforma em melhor qualidade de vida. O baterista Mickey Hart acredita que existam propriedades medicinais no som, caso a ciência saiba aproveitar a descoberta. E Gasley diz que o potencial da pesquisa dele é enorme. E enquanto o trabalho continua, Hart garante que vai manter o ritmo. Tudo em nome da ciência. No Brasil, uma moda polêmica que a cada dia ganha mais repercussão na internet, o after sex. Fotos postadas em redes sociais depois da relação sexual. E nós fomos atrás de especialistas que dizem que essa é uma tendência perigosa e pode trazer danos irreparáveis à vida de quem tem a privacidade exposta. Jovens, adolescentes. As fotos mostram momentos de intimidade. É o que eles chamam de after sex selfies. Fotos feitas por casais após a relação sexual. Imagens que em segundos correm o mundo e são compartilhadas por milhares de pessoas. Quem faz um ato desse é uma pessoa inconsequente. Eles não estão medindo o que isso vai acarretar futuramente na vida deles. O after sex virou febre nas redes sociais. No Instagram já são mais de 10 mil fotos marcadas com essa palavrinha-chave. No Facebook, mais de 500 mil de curtidas.
apesar de muitas opiniões contrárias. É errado porque denigre a imagem do ser humano. Absurdo. As pessoas estão tratando a sexualidade hoje em dia assim com... Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Totalmente banal. A senhora fica assustada? A senhora já tem uma certa idade, antigamente não tinha essas coisas. De jeito nenhum. Era uma coisa, era um tabu, na verdade, né? Isso, jamais comentava. A gente não comentava essas coisas. E hoje em dia se posta no Facebook. Mas e o que levaria, então, uma pessoa a ter a privacidade exposta dessa maneira? É uma exibição pela exibição. Isto é, destituída de qualquer valor, de qualquer referência, de qualquer conteúdo. Então, isto é próprio de uma era vazia, de uma era em que nós estamos vivendo, onde cada vez mais os valores estão sucumbindo. Para este especialista em segurança digital, esses fenômenos da superexposição só tendem a aumentar, já que não há regras nas redes de relacionamento na internet. Nós não temos leis específicas, regras específicas. O Congresso está lá com alguns projetos de lei para ser votado, mas 99% dos deputados também não sabem ligar um computador. E aí? Eles não vão nunca botar isso para ser votado. Precisa haver uma série de regras, de leis, para se realmente colocar ordem na casa. Porque se é um adulto, você fala, é um adulto, sabe o que faz. Mas um adolescente é complicado. Onde estão esses pais que não estão controlando o que o filho vê, o que o filho posta, né? Nós estamos vivendo no momento em que prazer e instinto está ganhando cada vez mais força. Isto é uma demonstração inequívoca do prazer e do instinto, meramente por aparecer. Esse meramente é preocupante. Se isto é uma característica da nova geração, que geração será esta que o futuro nos reserva? É uma boa pergunta. E a seguir vamos embarcar no último destino da família Goldschmidt pela Colômbia. É a Ilha da Providência. Daqui a pouquinho.